E aí pessoal, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo aqui porque alguns amigos relataram uma situação que é até recorrente, né, nos consultórios e clínicas, né, na área de saúde em geral, né, recebendo um público, principalmente pessoas que trabalham com a nutrição, de que aquele paciente ele não consegue manter uma dieta porque chega à noite e a pessoa desanda na dieta. Então, no começo ele até consegue, né, mas depois ele começa a ir perdendo peso e a fome vai batendo forte. É uma coisa que é normal, né, a fome vem quando você perde peso, existe essa adaptação metabólica, é uma questão até de sobrevivência do corpo. Se você está perdendo peso, o corpo te diz, eu estou atrofiando, coma mais. Existe ali um drive, né? Inclusive o músculo, o drive é até mais forte, né? Então, bom, hoje eu trouxe um estudo de 2011, né, que ela pode até servir de ferramenta de teste, né, de experimento para quem trabalha com isso. Basicamente, esse estudo ele partiu da premissa de que todos os carboidratos da dieta eles devem ser direcionados para o jantar, tá? Então, o estudo ele gira em torno da leptina. E o que é leptina? A leptina é um hormônio que age diretamente no cérebro. Ele tem como principais funções reduzir a ingestão de alimentos, controlar o apetite e regular o gasto energético, o gasto calórico, enfim, basicamente é isso. Então, bioquimicamente, esses estudos eles demonstraram que a leptina, dentro dos padrões usuais, tá, ele tem sua redução de 8 às 16 horas, de 8 da manhã às 16, sua baixa, né, o seu nadir, vai ser por volta das 13 horas, e o ápice mais ou menos de 1 hora da madrugada. Então a gente pode concluir, nesse caso, que a maior sinalização de saciedade é no pico, ou seja, esse pico gerado pela leptina ocorre justamente no momento que o indivíduo ele está dormindo. Então, esse estudo ele foi publicado na Obesity, OBSITY, para quem quiser procurar, né? Ele propõe a modificação desse comportamento, né, desse padrão comportamental da leptina, certo? E o que eles fizeram? Eles pegaram 68 indivíduos, homens e mulheres, separaram em 2 grupos, receberam dietas idênticas do ponto de vista de macronutrientes, né? Então a dieta ela era de 1.500 calorias, sendo que 20% de proteína, 30 a 35 de lipídios e 40 45 a 50 de carboidratos. Bom, a única diferença entre esses 2 grupos era exatamente o horário de consumo dos carboidratos. Um grupo tinha todo o carboidrato para consumir à noite, já o outro grupo ele era distribuído normalmente, assim como a gente faz, né, em todas as refeições, tá? E por que isso foi feito? Qual o fundamento? Qual a ideia, né? O que é que a bioquímica trouxe, né, mostrou nisso daí? Simplesmente direcionar todo o carboidrato para o jantar. A ideia era de provocar um pico de insulina, né? Dessa forma, né, ele faria com que esse pico gerado à noite modificasse o comportamento da secreção, né, da leptina. Então, pela manhã, iria iniciar o ciclo da leptina, isso ia promover, ia propiciar e facilitar o ápice durante o dia, tá? Então, a ideia era o quê? Era exatamente gerar mais saciedade e adesão à dieta, tá? Mas tem outro ponto interessante no estudo, que é sobre esse pico de insulina, tá? Como a insulina é um hormônio inversamente proporcional à adiponectina, e o que é a adiponectina, né? Também é um hormônio, tá? A adiponectina tem funções ali, metabólicas regulatórias, sensibilizadora da insulina no fígado e nos músculos, tá? É inclusive secretada pelo tecido adiposo, né? Também pode aumentar a sensibilidade à insulina, né? Enfim.
Bom, mas aí o importante é que a ausência de pico de insulina ao longo do dia era o que ia provocar o aumento da adiponectina. Tá? Se a adiponectina pode melhorar a sensibilidade à insulina, então no estudo foi visto exatamente isso. Tá? Essa situação melhorou a resistência. Essa situação melhorou o quê? A resistência à insulina. Né? Foi visto nos estudos que em pacientes obesos isso aconteceu e ainda reduziu marcadores inflamatórios. Né? Bom, então concluindo, passados 6 meses, o grupo ele teve toda a ingestão de carboidratos à noite. Esse grupo teve os seguintes resultados: redução de peso, circunferência abdominal e, por consequência, o percentual de gordura. Né? Bom, foi constatado que a redução de gordura corporal foi mais significativa quando comparado com a redução ocorrida no que distribui os carboidratos ao longo do dia. Tá bom? Teve um detalhe aí interessante que foi sobre os marcadores bioquímicos. Foram analisados Roma-IR, a própria insulina, o PCR, o TNF-alfa e interleucina 6. Esses tiveram reduções significantes, assim, bem relevantes, exatamente no grupo que direcionou os carboidratos para o jantar. Aí, por fim, né, para terminar agora, nesse estudo eles observaram eles tiveram uma percepção, os pacientes, de saciedade. Os que consumiram carboidratos à noite sentiram-se mais saciados, não só no período da noite, no período da tarde e da noite, mas no almoço. Eles já estavam saciados, eles sentiram essa saciedade no almoço. Né? Bem interessante isso. Então, eu não estou defendendo aqui essa prática, tá? Mas você pode usar esses resultados aí como um recurso, né, como uma ferramenta na sua prática clínica, já que seu grande problema é exatamente ter, né, resultados, né, conseguir resultados, conseguir a adesão do paciente à dieta quando chega à noite, né, que é quando ele acaba comendo mais do que aquilo prescrito. Tá bom? Espero que tenha te ajudado.